uma nova série de mensagens com o tema Retome Sua Vida. E nós então estamos aprendendo coisas maravilhosas. O esboço de hoje já vai estar disponível para você aqui nesse QR Code. Você pode escanear, está na sua tela aí também. Tudo que a gente tem aqui já vai o resumo para você e é muito bom, ok? Nós temos uma timeline para mostrar para vocês o que já foi falado e o que será dentro dessa série de 5 domingos. Esse é o segundo. Domingo passado nós falamos sobre restaure sua união com Deus. Eu te aconselho demais, se você não veio, entra no nosso canal no YouTube e assista essa palavra, ela será abençoadora para você. Hoje a gente vai falar sobre receber a bondade de Deus. Domingo que vem a palavra será a graça divina das transições. Na penúltima semana da série, repare os buracos da alma. E na última semana, renuncie à vida centrada no eu, ok? Bom, Jesus disse algo que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no verso 28, e ele disse assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Posso te dar uma notícia boa? Jesus não tem lata de lixo. Jesus não descarta ninguém. Você já viu quando a gente está cansado, sobrecarregado, a gente não produz como deveria? Você já viu aquele dia que você quer uma semana terrível, é aquela que você já acorda segunda-feira cansado? Tem semanas que acontece isso, né? Você meio que emenda assim, uma semana na outra, e aí você já vai dormir domingo à noite cansado, você levanta segunda-feira falando, meu Deus, você vai se arrastando para o trabalho. Gente, aquela segunda-feira você não produz nada, você não consegue raciocinar, você erra, você quando vê furou o sinal, você errou numa conta, fez um pix de um valor errado, porque tua cabeça está cansada, está sobrecarregada. E nesse momento, olha o que é interessante, porque quando nós estamos cansados e sobrecarregados, nós não somos produtivos, mas Jesus está falando aqui, venham a mim. Ele não está dizendo, vocês não estão conseguindo produzir o que poderiam, então eu não quero saber de vocês, estão cansados, vocês estão sobrecarregados, eu quero distância de vocês. Não, Jesus chama para perto quem está cansado e sobrecarregado, e ele promete descanso. Então isso é maravilhoso. John Eldredge, que é o escritor do livro Retome Sua Vida em inglês, o escritor é americano, ele diz assim, a verdadeira restauração da alma começa quando deixamos de correr atrás de tudo que nos distrai e voltamos a viver na presença de Deus para quem fomos criados. Eu e você fomos criados para vivermos imersos na presença de Deus. Se tirar um peixe da água, ele morre, porque é o seu habitat natural. Eu e você também. Se tirar a minha e a tua vida da presença de Deus, nós não encontramos vida. É por isso que o salmista escreve o Salmo 42, no verso 1, e ele faz um clamor. Esse texto aqui é um grito de anseio por mais de Deus. Ele fala, como o servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. O salmista aqui está falando num contexto desértico. Você já viu? Nós estamos enfrentando um tempo de seca, como sempre, né? No nosso Goiás, nessa época a umidade relativa vai para 20, 18, tem época que chega até a 15, 12, né? Então agora nós estamos nessa faixa aí, 20, 25, e a garganta seca. Eu, por exemplo, começo a falar com vocês aqui, a vontade de ficar tomando água o tempo todo. Minha esposa até falou comigo hoje, bebe mais água. Eu acho que eu vou pôr um canudinho assim, que eu já vou falando e vou tomando direto. Por quê? A gente fica seco, né? E tal. Agora imagina o deserto. E na verdade a nossa umidade aqui em Goiânia é considerada a nível desértico, né? Então você entende o que o salmista está falando aqui? Ele está desesperado, e passar sede, gente, é complicadíssimo. Ninguém consegue fazer nada com sede, né? A garganta seca, você fica ali. Então o salmista, quando ele está com sede, isso aqui está falando de necessidade. O salmista está falando de alguém que está sendo perseguido. O que ele fala? Ele fala, Deus, eu quero mais de ti, eu quero mais da tua presença. Então deixa eu te ensinar algo. Quando você estiver no meio de um problema gigante, passando por uma luta, por uma necessidade, não busque em primeiro lugar a solução dos problemas, e nem sair da luta. Busque a presença de Deus. Amém, igreja?
Porque se você e eu mergulharmos na presença de Deus, nós vamos encontrar nele todas as respostas. Tudo que nós precisamos está em Deus. Deus está nos chamando de volta para Ele. Essa série é sobre isso. A vida cristã, em essência, não é sobre fazer, mas sobre sermos, estarmos perto de Deus como filhos. Então, a visão central da mensagem de hoje, que é sobre a bondade de Deus, é que, preste atenção nisso, tem muita gente que é dura demais consigo mesma, carrega culpa, exigência excessiva. Tem gente que vive sem a mesma graça, bondade e perdão que oferece para os outros, mas ele não trata ele com isso. Tem gente que pega pesado demais consigo mesmo. Tem gente que quando a fala é a vida dele mesmo, ele coloca a régua lá em cima. Ele se cobra demais, ele exagera nisso. E hoje nós vamos desfazer esse espantalho, porque isso não é uma realidade. Isso não pode ser uma prática de vida nossa. Você vai ouvir hoje uma palavra que será libertadora. Eu acredito que se você ouvir o que Deus tem para falar ao teu coração hoje, você vai sair daqui muito melhor do que entrou. Mas preste atenção, tem no mínimo, dois tipos de gente que não quer que você ouça essa palavra. O primeiro são os demônios do inferno. Eles não querem que você ouça essa palavra, porque essa palavra será libertadora e abençoadora. Então o diabo vai tentar fazer de tudo aí para tirar sua atenção. Dá uma segurada na bexiga aí, larga esse celular de lado um pouco, não fica preocupado se o teu time está ganhando, se está perdendo e tal, não sei o que e tal. Dá uma concentrada, 30 minutos apenas, coloca o teu coração aqui, você vai ver Deus falar contigo. E o segundo tipo de gente que não gosta dessa palavra são os religiosos. Os religiosos, porque eles vão falar assim, essa palavra aí, sabe, é meio perigosa, mas é uma palavra libertadora, que vai abençoar o nosso coração. E como você não está nem no grupo dos demônios e nem no grupo dos religiosos, a palavra é para nós. Posso ouvir um amém? Bom, então, a palavra de Deus nos ensina que a restauração da alma passa por aprender a receber a bondade de Deus e a tratar a si mesmo com a mesma compaixão que Deus nos trata. Hoje você vai aprender a tratar o teu próprio eu como Deus trata. Alguns já pensaram assim, ixi, lascou. Por quê? Porque você tem uma visão errada da forma como Deus te enxerga. Mas hoje isso será esclarecido em nome de Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta. Será que você não tem sido duro demais com você mesmo? Inclusive mais duro do que o próprio Deus faria? Então hoje receba a bondade de Deus, é a ministração. E nós vamos começar lendo um salmo tão conhecido, mas a gente lê só o primeiro verso, né? Hoje a gente vai ler o verso 6. Eu quero que você leia comigo o salmo de número 23, verso 6. O salmista diz assim, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Olha que maravilhoso isso. O salmista não está falando assim, eu acho que a bondade de Deus vai ser comigo em tal dia ou em tal momento. Não. Ele fala com convicção. Eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Então você pode colocar a mão no peito e diga assim, a bondade de Deus está comigo todos os dias. Gente, isso é muito bom ouvir isso. É muito bom. Olha o que o John Elliott fala. Deus é muito mais bondoso conosco do que nós somos com nós mesmos. Você sabia que tem gente que se trata pior do que Deus trata? Porque a gente pintou um quadro de que Deus está atrás de nós todos os dias para, nos maltratar, para nos... Não. E aí eu quero que você aprenda hoje assim, de forma definitiva, e pela palavra de Deus, que Deus te ama e Ele é bom com você o tempo todo, amém? Agora sabe o que acontece com muitos de nós? Nós andamos como que um carro na reserva. Você já viu quando o carro entra na reserva? O tanto que é terrível, né? É angustiante. Por quê? Você fica olhando assim, principalmente se você vai sair de viagem. Aí vamos lá, fazer uma média que um carro normal aí anda 40 km depois que entrou para a reserva, mas você já não tem certeza de quantos quilômetros ele andou e de onde que vai vir o próximo posto.
Aí você anda 10 quilômetros e não acha posto, aí você anda 15, aí você anda 20, e nada, e não vem posto. Aí você vai ficando o quê? Angustiado. Enquanto não acha um posto, você fica ali terrível. Aquilo vai gerando, sabe, uma coisa assim, que você fica quase, meu Deus, quando vem as baixadas, você quase quer pôr na banguela, né? Se o carro é manual. Agora, não dá para exigir, por exemplo, de um carro que está na reserva, falar assim, ó, você vai ter que chegar em São Paulo. Dá para exigir, gente? Tem sentido isso? De um carro que está na reserva, falar assim, esse carro vai chegar em São Paulo. Não dá para exigir. Por quê? Porque aquele combustível dali não dá para o carro produzir o que você gostaria que esse carro produzisse. E assim tem gente que está funcionando consigo mesma. Você está na reserva, você está mal, você não está bem das suas emoções, você anda desgastado, você anda, sabe, como alguém que está assim, ó, mal, e você está exigindo muito de você mesmo. Você está, não, eu tenho que produzir, eu tenho que continuar faturando, eu tenho que continuar à frente dessa empresa, eu não posso deixar, ei, isso é errado, esse carro vai parar uma hora. Esse carro na reserva, se você ficar exigindo dele sem abastecer, ele vai parar e não tem como prosseguir. E assim é com a minha e com a tua vida. Pare de exigir demais de você, se você está desgastado, sobrecarregado, angustiado. Tem gente que está com a alma ferida, totalmente esgotado, mas está se espremendo para continuar prosseguindo. Não, Deus nos chama para vivermos não na exaustão, não no limite, não com a luzinha vermelha acesa. Deus nos chama para vivermos na plena satisfação na presença dEle. Deixa eu te lembrar uma palavra aqui que o nosso pastor Carlito Paes fala muito. Só os satisfeitos são seletivos. Preste atenção no que quer dizer isso. Quem está satisfeito, gente, a pessoa escolhe o que ela vai fazer. Agora, quando a gente está na seca, na reserva, quando você está lá com o carro na reserva, a luzinha já está acesa, ó, e você já andou 20, 30 km, qualquer posto que você passar pode ter uma bandeira com uma caveira. Você vai parar e falar assim, é aqui mesmo. Não, mas disseram que aqui a gasolina é 70% água. Não importa, põe. Porque, como diz meu cunhado Glaucio, para quem não tem nada, metade é o dobro. Pensou, não? Isso é um mistério, né? Só ele para arrumar essas coisas. Então eu e você estamos meu Deus do céu. Então a pessoa que não é satisfeita, ela encara qualquer coisa. Ela encara qualquer coisa. Basta um oi no WhatsApp, já está falando, o amor da minha vida. Não, o que é isso? Você está acreditando em foto de rede social? Gente, hoje o ChatGPT ele faz tudo o que você imaginar. Tudo. Aí achei a princesa do meu coração. Calma, filho, às vezes é a bruxa, viu? Está só disfarçada. Achei meu príncipe no cavalo branco. Calma. Pode ser que o príncipe já vazou faz tempo, está só o cavalo lá. Mas por quê? Porque você não está com o tanque cheio. Então, Deus está nos chamando para viver satisfação nele. Gente, quando o teu carro está com o tanque no meio, o que você faz? Você escolhe onde você vai abastecer. Não preciso abastecer agora. Então é assim que tem que ser a nossa vida com Deus. Não ande na reserva. Fala consigo mesmo, diga assim, eu não posso andar na reserva. É perigoso, amém? Então, Deus deseja que experimentemos a sua bondade, inclusive em relação a nós mesmos. Porque uma coisa eu te garanto, Deus é bom o tempo todo. Deus não acorda de mau humor, gente. Deus não acorda um dia e fala assim, hoje eu vou judiar dessa humanidade. Pastor, eu acho que em 2026 Deus está meio de mau humor, porque esse tanto de terremoto aí sobre a terra, pelo amor de Deus, gente. Isso não é Deus que está fazendo, que está castigando e tal. Olha o que o John Elrod fala, a bondade de Deus, preste atenção, essa frase aqui é poderosíssima. A bondade de Deus não é algo que precisamos conquistar, é um presente que precisamos aprender a receber. Uau! Deixa isso aqui entrar no seu coração. Porque tem gente achando aí que tem que conquistar a bondade de Deus. Pastor, por isso que eu não estou faltando culto, eu estou vindo todo domingo certinho, viu? Porque aí Deus vai ser bom comigo. Você está aprendendo errado, filho. Fica uns 3 meses aqui que você já vai aprender certo.
Porque talvez você aprendeu isso em outro lugar. Não, pastor, eu estou dando um dízimo. Pastor, eu ponho um dinheiro aqui para ver se Deus faz umas bondades comigo lá durante a semana, porque o trem está feio. Ei, você está gastando teu dinheiro da forma errada. Não funciona, viu? Isso aí não é aqui. Tem outro endereço que ensina isso. Se quiser eu te passo. Não vou passar também, porque eu não quero que você se dê mal. Não, pastor, eu estou cuidando para não pecar, viu? Para Deus ser bondoso, para Deus não me castigar. Ei, você leu a Bíblia errada. Você leu a Bíblia errada. Deus nos ama, Deus nos ama. A bondade dele não é conquistada, é apenas recebida. Deus resolveu nos amar. Ele nos entregou isso como um presente. Pastor, então eu não preciso preocupar em parar de pecar, eu não preciso preocupar em tentar em buscar ser generoso, fiel, eu não preciso. Não, a gente faz isso tudo, mas não é para receber a bondade de Deus, é porque já recebemos. Você consegue entender? Ele já deu antecipadamente. Ele não falou assim, ó, Clive, se você fizer isso, eu te dou aquilo. Não. Ele falou assim, Clive, toma tudo que você precisa na minha presença. E aí eu e você vamos escolher o que nós fazemos com isso. Alguns são como os 9 leprosos que foram curados. Você lembra da história? 10 leprosos foram curados. Quantos voltaram para agradecer? 1. Porque 9 receberam a bênção e foram embora no grupo dos ingratos. E 1 falou, não, mas Jesus não falou assim, ó, eu só vou curar quem for grato. Não. Então eu e você precisamos entender, Deus é bom conosco o tempo todo. Então eu quero te mostrar alguns passos aqui para desfrutar da bondade de Deus na sua vida. Primeiro deles é, acredite que Deus é sempre bom. Deus não é lunático, Deus não é volátil, Deus não é, hoje eu não estou legal, hoje eu estou, sabe, hoje eu quero judiar da humanidade. Não, leia comigo por favor, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22 e 23. Olha o que o profeta disse: graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são, gente, olha isso aqui, não esgota. Deus, você não corre o risco de Deus falar assim, ó, acabou, essa é a última chance. Não, as suas misericórdias são inesgotáveis, e elas se renovam a cada manhã. Uau! Então isso aqui não tem a ver com os nossos méritos, tem a ver com a graça e com o caráter de Deus para conosco. Então não é, pastor, mas eu não mereço a bondade de Deus. Não merece mesmo, nem eu e nem você, mas Deus escolheu ser bom. Tem muita gente que enxerga Deus como se ele fosse um fiscal severo. Tem gente que acha que todo dia que você acorda, Deus está lá assim, ó, com uma caderneta anotando, aqui ó, pisou na bola, aqui ó, mentiu, aqui ó, falhou, tá anotado aqui, viu, estou cobrando. Aí acontece uma coisa errada, Deus já está cobrando a fatura e tal. Você sabe que a pessoa vive nessa paranoia, achando que Deus é um fiscal ali, severo. Ei, eu tenho uma palavra para você nessa noite: Deus não é um fiscal severo. A Bíblia apresenta Deus como um Pai de amor misericordioso. Então Deus não está buscando caminhos para te punir, Deus está buscando caminhos para te abençoar. É assim que Ele faz. A bondade de Deus não é ocasional, ela é renovada diariamente. Quando você acordar com dúvidas, será que Deus é bom e está me amando hoje? Olha para o sol. O sol nasceu, a Bíblia diz que as misericórdias foram renovadas. A cada manhã, olhe mais para o alto. Tem quanto tempo que você não olha para o alto? Tem quanto tempo que você não contempla o sol pela manhã, que você não contempla a lua, que você não contempla as estrelas? Olhe mais para o alto e creia, a bondade de Deus está renovada. Então Deus não acorda procurando motivos para nos rejeitar. Quando nós levantamos pela manhã, Ele está procurando oportunidades para nos restaurar. Sabe o que acontece quando a gente erra? Deus não está assim, ó, agora eu te arrebento. Não. Ele está dizendo assim, ó, eu preciso trazer o meu filho Daniel mais para perto de mim. Ele está falhando.
ele está meio surtado, isso aí é falta da minha presença. Daniel, vem, caminhos de restauração, amém? Então não é sobre o que nós merecemos, porque tem dia que nós merecemos, gente, tem dia não, quase todo dia, a gente falha demais. Sabe aquele dia que você erra assim, ó, que aí você pensa, não, hoje a chibata de Deus vai estralar nas minhas costas, aí você ainda fica assistindo os vídeos daquela senhorinha assim, ó, como o nome daquela belíssima? Tem até uma figurinha dela, que fala que tudo é pecado. Vocês não assistem, não? Ah, então ótimo, vocês não vê? Pensa numa veinha braba, gente, briga com tudo, com todo mundo, brava, tem gente que acha que Deus está sempre assim. Agora aquele dia, pastor, mas e aquele dia que eu erro? Deus é um Pai de amor misericordioso, e Ele está nos trazendo para perto de si. Então, entenda, o segundo ponto, para viver esse amor e essa bondade, entenda que a graça de Deus é maior do que os seus fracassos, a graça de Deus é maior do que os nossos erros. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 8:1, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não, esse texto aqui, gente, merecia a gente soltar foguete aqui dentro. Sabe o que Paulo está falando aqui? Que eu e você estávamos condenados, e em Jesus nós fomos descondenados. Eu sei que alguns arrepiam quando ouvem essa palavra, mas aqui é uma boa descondenação, justa, o preço foi pago, não teve rolo, ok? Nós fomos tirados da condenação, já não há mais. Então entenda, a graça de Deus é muito maior do que qualquer erro, do que o pecado. Tem uma canção que eu amo, que ela diz, a tua graça é maior do que o pecado do mundo inteiro. Uau! Sabe qual é um dos maiores ladrões da nossa alma? A autocondenação. Tem muita gente que já foi perdoada por Deus, porque você pediu perdão e Ele te perdoou, mas você ainda não se perdoou. Você cometeu algo lá no ano 2000, lá 1970, e você ainda está todo dia pensando nisso. Tem gente que está vivendo presa no erro. Preste atenção nessa palavra, porque ela é libertadora. A cruz não apenas perdoa o pecado, ela remove a condenação. Então na cruz nós somos perdoados e a condenação foi tirada, não tem ninguém mais que pode te condenar. Essa voz de condenação, de acusação, tipo Satanás fez um filme e colocou, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, essas coisas é coisa de Satanás, eu não esqueci do que você fez, eu sei do que você errou, talvez ninguém sabe, aquele pecado ainda está escondido, mas eu sei, o diabo fica te acusando, não, essa voz não é de Deus, Deus não atribui culpa a ninguém. Então eu tenho uma palavra de bênção para você nessa noite. Creia que a graça de Deus, ela é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos fazer. Deus te ama. Bate no peito e diga assim, eu sou um filho amado de Deus. Isso. Terceiro lugar para viver a bondade de Deus: trate a si mesmo com a mesma compaixão que Deus tratou o mundo. Como que Deus tratou o mundo, gente? Vai morrer todo mundo, porque vocês são miseráveis, pecadores, não tem a minha graça, me contrariaram. Não, o Salmo de número 103, verso 13 e 14, vai mostrar para nós como Deus nos tratou. Olha esse texto aqui, gente. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Deus sabe que eu e você somos frágeis. Deus sabe que eu e você somos feitos, sabe? A natureza é fraca. Deus conhece nossas limitações. Então, eu quero te convidar a tratar a você mesmo da mesma forma que Deus trata. Por quê? Porque eu e você achamos que nós nos conhecemos, não é verdade? Mas eu posso te contar uma coisa? Eu achava que eu me conhecia, mas quando a gente começou a fazer o 30 semanas, que é uma das ferramentas terapêuticas de cura bíblica mais extraordinária que eu já vi, eu comecei a conhecer um Daniel que estava meio oculto lá, e um Daniel ruim, tá? Então, sabe o que eu aprendi com isso?
é que mesmo eu achando que me conhecia, eu já sabia dos meus erros, das minhas falhas, mas depois, eu ainda continuo descobrindo isso, que eu tenho muita coisa para melhorar. Só que aí me veio uma outra página. Eu pensei assim, Deus já sabe exatamente quem eu sou, até as coisas que nem eu notei ainda, Ele já sabe que estão ali, e mesmo assim Ele escolheu me amar. Isso não é maravilhoso, gente? Então, se Deus te ama como você é, essa pessoa talvez cheia de coisas que precisam melhorar, pare de se tratar mal, pare de se tratar a ferro e fogo. Sabe qual é o problema? O problema é que frequentemente nós exigimos de nós mais do que o próprio Deus exige. Nós somos pacientes com outras pessoas, mas somos impacientes conosco. Nós oferecemos graça a outras pessoas, mas oferecemos só cobrança a nós mesmos. Então pare de se cobrar e comece a celebrar o amor de Deus na sua vida. Olha aqui esse texto, gente. Como um pai tem compaixão dos seus filhos. Como que você que é pai e mãe trata os seus filhos quando eles erram? Você tem um filho de 7 anos, aí ele errou, ele quebrou o teu jogo de jantar inteiro de porcelana. Quebrou, ele mexeu lá no armário, quebrou tudo. Você chega lá e fala assim: menino inútil, menino maloqueiro, idiota, menino, você fez o que não podia, eu vou te espancar. É assim que você faz? Se você faz isso, eu te aconselho a procurar um pastor urgentemente, para receber uma oração de libertação, depois um psicólogo ou uma psicóloga urgentemente, para fazer um tratamento, e depois um psiquiatra para tomar alguns remédios. O teu caso é sério. Por quê? Pais normais, quando os nossos filhos erram, a gente não vai passar pano para eles, a gente vai corrigir, mas nós sabemos que eles erraram. Por quê? Porque não sabem. A criança não sabe que você pagou quase um rim naquele jogo de jantar. E aí ela fez arte. Então, é assim que Deus nos trata. Quando a gente erra, cristiano, Deus não vem falar assim: agora eu te mato, agora eu peguei um erro seu para te matar. Não. Ele está olhando e fala assim: o Daniel está errando, gente. Daniel, vem cá, deixa eu te trazer para perto, para te ajudar, porque você está precisando mais da minha graça. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos, gente? Ou alguém, quando o teu filho ou a tua filha errou e aprontou, você falou assim: sai de casa agora, para a rua, não pisa mais aqui. Aí o bichinho com 8 anos fez a malinha dele, a trouxinha, e foi saindo. Vamos morar onde? Não importa, você me contrariou. Não, gente, pai não age assim, nem mãe. Então, se eu e você continuamos errando, e tem umas crianças aí de 20 anos errando, 25, 30, 40, 45, 50, 60, mais alguém? Só eu, gente? Ora por mim aqui, gente, por favor, meu Deus, vocês são santos demais. Nós estamos todo mundo ainda errando, gente, e Deus continua nos amando. Que Deus é esse? Que pai é esse? Um pai que tem compaixão dos seus filhos. Por que que você está pegando pesado demais com você mesmo, se nem Deus está fazendo isso? Pare de se autoflagelar. Pare, sabe, é tipo aqueles filmes mesmo, a pessoa fica batendo nela mesma, né? A pessoa fica se cobrando demais. Pastor, você está ensinando então a gente a passar pano para o pecado, né? A palavra de hoje eu gostei, pastor, não vamos sair daqui. Não. Quando acontecer da gente errar, o que a gente vai fazer? Falar conosco como Deus falaria, com verdade, não é passando pano, mas com amor e com misericórdia. Porque é assim que a gente faz com os nossos filhos, é assim que Deus faz conosco, e é assim que a gente tem que fazer com a nossa própria vida. E aí você vai trabalhar junto com Deus para arrumar a bagunça que você fez na tua vida. Aí isso é uma consequência, mas no ambiente de amor. Posso ouvir um graças a Deus por isso? Quarto e penúltimo ponto, para viver a bondade de Deus: celebre a graça que restaura a alma cansada. Você está com a alma cansada? Tem uma graça que restaura. Eu repito Mateus 11, 28. Jesus disse o quê? Vamos lá, lê isso aqui juntos bem forte. Quando vocês leem, eu bebo água. 1, 2, 3. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você já viu que Jesus poderia ter falado assim, gente, eu vou formar minha turma aqui para a gente impactar a terra. Não foi o Fernandinho que escreveu essa música, foi Jesus. Vamos mudar o mundo, vamos mudar. Bora.
eu quero do meu lado os fortes. Eu quero do meu lado os melhores em tecnologia, os melhores em marketing, os melhores em finanças. Não, gente. Olha quem ele pegou para as finanças. O Judas. Olha quem ele pegou para estar lá junto com ele, o cortador de orelhas, Pedro. Pegou o cobrador de impostos, pegou o que não acreditava em nada, pegou uns que não viraram nada. Mas por quê? Porque Jesus não falou assim, ó, eu quero os fortes. Não, ele disse, venham os cansados, os quebrantados, os sobrecarregados, e eu vou trazer descanso para vocês. Preste atenção, a restauração da alma não acontece quando nos esforçamos mais, acontece quando nós aprendemos a descansar em Jesus. Sabe o que a gente está pensando muitas vezes? Eu preciso fazer mais para Deus, eu estou produzindo pouco. Não. Tem gente aqui nessa noite que está precisando ouvir de Jesus: venha descansar em mim. A presença de Deus não é apenas um lugar para correção, também é, mas é um lugar para descanso, refrigério da alma. Sabe o que a religião diz? Pecou, corre de Deus, porque Ele quer te matar. Mas sabe o que o verdadeiro evangelho diz? Pecou, corre para Deus, porque Ele quer te ajudar. Não corre dele não, chega mais pertinho. Quinto e último ponto, para vivermos a bondade de Deus: entenda que toda bondade recebida deve se transformar em bondade compartilhada. Vamos repetir? Diga: bondade recebida é bondade compartilhada. Olha o que Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, verso 32. Esse texto é demais. Paulo disse assim, ó: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então o sentido da vida cristã é receber, celebrar e repartir. Sabe, eu quero te levar a refletir nesse momento, se você tem dificuldades de perdoar alguém que te feriu. Se você é uma pessoa, não precisa falar, tá? Só pensa agora, deixa o Espírito Santo falar no teu coração aí. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar aquela pessoa que falhou com você há um tempo atrás, que te magoou, que te traiu, que te abandonou, eu quero que você reflita nessa noite que uma das coisas que podem estar te impedindo de viver esse texto bíblico aqui é porque você ainda não compreendeu o tamanho do perdão que você recebeu de Deus em Jesus. Quando a gente tem dificuldade de perdoar as pessoas, é porque nós não compreendemos o perdão que recebemos. E aí fica essa briga mesmo dentro de nós. Aí vem algumas coisas assim que a gente acha que são muito justas, né? Por exemplo, pastor, eu não perdoo o fulano porque ele não se arrependeu. Nunca mudou. Nunca me pediu perdão, aquele miserável, inclusive. Não é esse o sentido. O que Paulo está falando aqui? Perdoem-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Quando Deus foi nos perdoar, Ele falou assim, ó: eu vou perdoar se vocês se arrependerem. Foi? Alguém aqui já tinha se arrependido quando Jesus morreu na cruz do Calvário? Nem nascidos estávamos, mas Ele já nos perdoou. Então é assim que acontece. O perdão ele tem que vir espontâneo do teu coração. Mas a pessoa não mudou, não importa. Mas a pessoa não me pediu, não importa. Perdoe. Pastor, mas é difícil. Entenda o perdão que te alcançou. O perdão que te alcançou. Isso vai ser libertador. Isso vai ser libertador. Eu quero te falar uma palavra que nessa comunidade aqui não existe lugar para não perdão. Amém? Nós entendemos que pessoas precisam ser amadas e perdoadas. Você não vai encontrar aqui na liderança, nos pastores, nos líderes de ECT, nos líderes de ministério, você não vai encontrar alguém que você vai contar um pecado e ele vai fazer assim, aqui não, irmão, aqui não tem remédio para esse negócio, isso é um caso perdido. Não, sabe por quê? Porque nós entendemos o tamanho do perdão que recebemos. O tamanho do perdão que recebemos. Você sabia que eu já errei na minha vida e errei assim, ó, feio? Aí quando eu errei na minha vida, sabe o que aconteceu? Eu sempre fui uma pessoa que tive muita facilidade de acreditar nas pessoas. Eu não sou aquele que pensa assim, fulano ali, não, eu sempre penso o melhor.
Eu não estou falando isso aqui para gerar mérito para mim, não, tá? Isso aí foi uma característica que o próprio Deus colocou. Eu acredito que já pelo chamado pastoral, né? Pastores precisam ter essa postura. Mas eu sempre fui alguém que fui muito fácil de perdoar, de dar uma chance, 2, 5, 10 e tal. E quando eu errei na minha vida, eu achei que eu iria receber isso de todas as pessoas que estivessem perto de mim. Mas não foi assim. Não foi assim. Graças a Deus, muitas pessoas me ajudaram, mas algumas pessoas que estavam muito próximas e que eu esperava receber o amor e o perdão, que inclusive eu as tratei a vida toda, elas me apunhalaram. Sabe, quando enfia a faca assim, ainda puxa. E isso foi muito terrível, porque além de você já estar sofrendo por um erro, consequências de escolhas erradas que você fez, você ainda não recebe apoio de quem está do teu lado, isso é muito difícil. E isso me levou para um buraco assim, gente, que eu imaginei que eu não teria, sabe, eu pensei assim, ó, minha esposa não vai me perdoar, os meus filhos não vão me perdoar, minha comunidade não vai me perdoar, minha família não vai me perdoar, e o diabo veio e lançou uma seta na minha mente que eu iria virar um andarilho, assim, sabe aquele cara que fica andando assim, ó, nas BR, com cabelão assim, 30 anos e não corta, aquela bucha assim, andando, carregando um saco. Eu imaginei que eu ia virar uma figura assim. Esse era o projeto, inclusive, do diabo para a minha vida. Mas, em meio a todo esse vendaval, né, que eu estava vivendo, Deus trouxe de forma graciosa as pessoas mais importantes da minha vida, um perdão imediato, uma graça maravilhosa que me alcançou, me abraçou e me abençoou. Então hoje, quando você nos procurar para contar uma falha tua e um problema, nós não vamos agir assim, ó, poxa, hein? Não. Nós vamos dizer, aqui tem amor, tem perdão, tem acolhimento e tem transformação. Você não consegue imaginar nos últimos anos a quantidade de homens que eu já atendi ali naquela sala, ou em algum restaurante, ou lanchonete, ou café, homens que abriram o coração e disseram, pastor, eu preciso de ajuda aí. Eu disse, eu sei o que você está passando, querido. E nós estamos juntos, e nós estamos vendo transformações constantes. Quantos casamentos restaurados, quantas vidas abençoadas, quantas mulheres libertas, quantos homens libertos. Sabe o que é isso? É a graça que eu recebi, eu passo para frente. Então, quem experimenta a bondade de Deus passa a refletir essa bondade. Quem experimenta esse favor, esse afago, esse abraço quente, não vai passar outra coisa, não, é automático, sabe? Primeiro você experimenta isso consigo mesmo, depois para com os outros. Grava isso, uma alma curada se torna um instrumento de cura. Nós somos transformados para transformar pessoas. Uma pessoa que foi alcançada pela graça passa a ser um distribuidor dessa graça, sabe? Mas e aí? Não, é graça, gente. Eu vou te amar, mas vai me amar mesmo assim? Vou te amar. Então eu concluo essa palavra te dizendo, o inimigo quer nos convencer de que nós nunca fazemos o suficiente, eu sempre tenho que ir além, e Deus nos lembra que nós somos amados antes mesmo de realizarmos qualquer coisa. Preste atenção nisso. Deus te ama antes de você fazer qualquer coisa para Ele. Lembra quando Jesus foi batizado? A Bíblia diz que Jesus procurou João Batista e falou assim, você precisa me batizar. Ele falou, tá bom. Foi lá, batizou. Quando Jesus saiu da água, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz bradou do céu, o quê? Deus disse, esse aí é o meu filho que eu amo, e ele me dá prazer. Mas preste atenção, Jesus foi batizado com 30 anos de idade. O ministério dele durou até os 33, quando ele morre na cruz. Então Jesus teve 3 anos de ministério. Tudo que está escrito aqui, que Jesus fez, curou enfermos, expulsou demônios, pregou, ensinou, foram 3 anos de trabalho. Mas quando Jesus ouviu do Pai, esse é o meu filho que eu amo e ele me dá prazer, Jesus não tinha expulsado nenhum demôniozinho ainda. Jesus não tinha curado nenhuma dor de cabeça, Jesus não tinha feito nenhum milagre. Sabe o que isso nos ensina? Que Deus não nos ama pelo que fazemos para Ele, mas Ele nos ama por quem somos. Meu filho, pronto. Eu lembro quando Davi e Felipe nasceram. O Davi nasceu de manhãzinha,
o Felipe nasceu no início da noite. Quando eu peguei aquelas carinhas de joelho, eu falei, tão feinho, a cara do pai. Menino nasce feio, tem uns meninos nascem feios, né? Aí eu olhei assim, aí eu senti que eu era pai mesmo, né? Porque nós homens temos esse problema, né, gente? A mulher concebeu, já virou mãe. Nós, a gente ainda fica ali, né? A gente já sabe que é pai e tal, mas a ficha cai mesmo assim, quando a gente pega no colo. E aí, gente, eu já amei tanto aqueles meninos, mesmo assim com a cabecinha ainda meio torta, né, e tal. E eles não tinham feito nada ainda. Não tinham feito nada. Pelo contrário, neném recém-nascido só dá gasto pra gente. Eu lembro que a Rosana acabava de trocar o Davi, quando ela colocava a fralda, cara, a gente pensa numa fralda, cara, custava 15 centavos cada fralda. Você vê a quebradeira que eu estava fazendo conta de fralda. Aí a Rosana fechava a fraldinha assim, ó, turma da Mônica, eu lembro. Eu falei, amor, o que é isso? É pum? Não, amor, é o 2. Menino miserável. Amor, põe esse menino no vaso, para ele já fazer lá e já vai embora. Eu não aguento comprar fralda. Então, menino, e quando eles não mamam no peito, gente? Que tem que comprar aqueles leite caro, 200, 300 reais. Mas eu nunca vi um pai ir numa farmácia, pegar uma lata de leite de 300 reais e ir para casa pensando assim, ó menino miserável que só me dá gasto. Não, o pai tira da boca para dar para o filho. A mãe vende a própria roupa se for preciso, para sustentar o filho, que bebezinho ou criança só dá custo, só dá gasto. Eles não fizeram nada ainda de relevante, eles nunca fizeram nada que nos agrade enquanto são pequenos. Mas por que a gente já ama do tamanho do mundo? Não é por aquilo que eles fazem ou farão, mas simplesmente pelo fato de dizer, é o meu filho. Eu quero te dizer que Deus te pega todos os dias em suas mãos e diz assim, eu te amo, meu filho. Deus, mas hoje eu não vou conseguir ir para o culto, não. Eu te amo, filho. Deus, mas esse mês eu não consigo. Eu estou passando uma situação difícil aqui, eu não estou bem emocionalmente. Eu te amo, filha, eu te amo. Esse é o nosso Pai Celestial. Receba essa bondade, receba esse amor. Sabe, não é pelo nosso ativismo que nós seremos mais amados. Ele nos ama incondicionalmente. Jesus não tinha feito nada, gente, mas já foi amado. Hoje é fácil eu e a Rosana dizermos que nós amamos os nossos filhos. Felipe acabou de fazer 18 anos, está lá terminando o ensino médio, tá? Já deu entrada para tirar a carteira, já vai começar a faculdade ano que vem, trabalhar. O Davi está cursando a faculdade dele, trabalhando, vai se casar na próxima semana. Hoje é fácil para a gente dizer, os nossos filhos nos dão prazer e alegria. Hoje é, mas o amor não aumentou, é o mesmo de quando eles saíram da barriguinha da mãe. É assim que Deus te vê todos os dias. Porque tem fases da nossa vida que a gente não consegue fazer nada direito. Não é assim? Então hoje Deus está te convidando para abandonar a autocondenação, a cobrança excessiva sobre você mesmo, a culpa desnecessária e o perfeccionismo destrutivo. Joga isso fora. Sai daqui hoje assim, ó, leve, voando. Tem gente que vai até deixar o carro aqui no estacionamento e vai embora voando, de tão leve. Receba novamente a graça de Deus hoje. Vamos ler de novo Salmo 23, 6. Juntos, bem forte. 1, 2, 3. Sei que a bondade... Olha o que o John Elwood disse, para a gente fechar. A alma começa a ser restaurada quando enxergamos a nós mesmos com os olhos da bondade com que Deus nos vê. Deus te vê com olhos de bondade, olhos de amor. Para refletir e praticar. Eu tenho sido bondoso comigo mesmo? Eu te dou um conselho nessa noite: se perdoe. Pare de cobrar de você mesmo o que nem Deus cobra. Segundo, eu tenho refletido a bondade de Deus na minha família? Seu lar precisa ser uma continuação, uma extensão do céu, um lugar de amor, um lugar de perdão, um lugar de aceitação, um lugar de transformação. Papais, olhem bem para mim aqui. Sabe qual é um dos grandes arrependimentos da minha vida? Eu ter sido um pai muito estressado em vários momentos da minha jornada.
Eu fui assim, por muito tempo da minha vida, o tipo de pai que se uma criança derrubava, sabe? Sim, no restaurante, eu brigava. Olha só, Samuel, que idiotice. Agora uma criança derruba um copo de coca porque ela quer, gente? Tem alguns que até mas é criança. Eu brigava, sabe? Sim, tensão. Para com isso. Transforma o teu lar num lugar de bondade, de aceitação. Hoje eu fico assim, ó. Aí hoje eu fui, eu tô me tratando, amém, gente? Aí eu fui pro outro oposto. Tem dia que a gente tá lá em casa e o Felipe e a Rosana têm o dom de derrubar as coisinhas. Tem um dom. Os dois, não sei o que eles têm na mão, que eles gostam. Aí hoje eu fico assim, ó. Eu ligo o modo zen. Aí tem dia que eles estão lá almoçando e entram uns assuntos polêmicos, às vezes até o pau quebra. Aí um olha para mim e fala: meu pai está em Nárnia. Ele não fala nada e tal. Por quê? Porque tem coisa ali às vezes que eu vou irritar. Aí agora eu estou no modo assim, ó. Gente, entendeu? Eu quero paz. Porque eu sou nervoso, gente. Eu sou nervoso. Tem coisa que se eu entrar, eu entro na pilha. Sabe, isso vai partir o nosso coração. Por quê? Ontem eu estava lá em casa, me deu uma crise de choro, gente. Chorando lá, estou lá assistindo, porque eu pensei assim: é o último sábado do Davi antes dele casar. Sábado que vem, nosso filho casa, gente. E aí sabe o que eu lembrei? Eu lembrei quantas vezes eu fui um idiota com meu filho, porque eu bati nele sem precisão. Minha mãe está aqui, ó. É mesmo, que ela ficava brigando. Sabe o que eu fiz um dia, gente? Eu vou confessar para vocês aqui, mas ela também não me ajudou. O Davi fez uma arte na casa dela e eu sempre fui muito corrigir. Ela falou assim, ó: na minha casa neto não apanha. Eu falei: o quê? Aí aquela hora eu precisava mostrar que eu era o pai mesmo, Samuel. Falei: vai apanhar. Peguei e falei: vou mostrar para a senhora que o meu filho é corrigido onde eu achar que der. Pensa num ignorante. Levei ele para o banheiro, dei umas palmadas e voltei. E minha mãe ficou olhando assim, conhece, né? Falou: tá bom, monstrão, vai lá. Aí sábado passado ficou passando tudo na minha cabeça assim, ó. Eu sei que eu acho que ele nem importa tanto com isso, né? A gente pai que fica mais. Mas, ei, o tempo não volta, tá? Nosso filho agora vai se casar e vai constituir a família dele. O pai que eu tinha que ser, eu fui. Não dá para voltar. Paizão, tem seus filhos com você aí? Trata com bondade. Para de ficar estragando a janta por causa de besteira. Para de ficar estragando o teu almoço, colocando aquele boçal do neto para ficar falando asneira lá do Corinthians. Para com isso. Desliga tudo. Curte tua família. Fica ali naquele momento. Sai agora com os teus filhos, ó. Vai celebrar. Pastor, não tem dinheiro. Compra um cachorro quente. Vai celebrar. Compra um saco de pipoca, estoura na sua casa e põe um filme dos Vingadores lá para você assistir com eles hoje. Bondade, bondade. Mãe, ama os teus filhos, tuas filhas. Ama o teu marido. Maridos, amem suas esposas. Que a bondade de Deus seja real dentro da nossa casa. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Terceiro e último, para refletir e praticar. As pessoas percebem Cristo através da forma como você trata os outros. Compartilhe nessa semana a bondade de Deus com alguém. Fale do amor de Cristo para algumas pessoas e trate-as com essa bondade que te alcançou. Semana que vem eu quero te convidar para voltar e nós vamos ouvir a terceira palavra dessa série que vai abençoar muito a nossa vida. Mas fique de pé, por favor, no seu lugar. Sabe o que eu acredito que vai acontecer essa semana em Goiânia? Nós vamos assustar essa cidade com coisas positivas. Sabia que a igreja tem que fazer isso, gente? Eu fico tão triste quando eu vejo uma notícia da igreja gerando tristeza na cidade. Nós precisamos gerar alegria. Sabe o que vai acontecer a partir de hoje? Nós vamos sair dando um banho de amor nessa cidade. Eu te convido, chega amanhã no teu trabalho, já passa antes
e compra um saco de sonho de valsa. Estou dando só um exemplo, né? Se o povo lá não compra doce, você compra outra coisa. E chega na mesa de cada um que trabalha com você e, isso aqui é um presente para você. Como assim? Para adoçar a sua vida hoje, eu queria dizer que eu te amo. A pessoa vai assustar e fala assim, quem é você? É alguém que recebeu a bondade de Deus e eu quero compartilhar contigo. Faz isso na tua casa. Faz isso na tua família. Faz isso no condomínio que você mora. Sabe aqueles toscos que entram no elevador e nem olham para você? Você fala bom dia, eles abaixam a cabeça assim, ó. Talvez não é porque é a pior pessoa do mundo, não. É porque é alguém que nunca descobriu a bondade de Deus e não dá conta de falar bom dia. Mas sabe o que você faz? Bom dia! Aí talvez você vai ficar assim, né? Com cara de valhaço. Mas para a terceira vez, pelo menos, já vai rir para você. É isso, gente. É isso. Vamos fazer um acordo de espalhar a bondade de Deus por onde nós formos? Só que não é só essa semana, não, gente. É daqui para o resto da nossa vida. E aí se prepare, pega essa palavra, se prepare, porque você vai viver o melhor tempo da sua história. Eu quero te convidar agora a cantar essa canção então conosco, porque ela fala sobre isso, confiarmos em nosso Deus, e aí não seremos abalados, e Deus é bom conosco em todo o tempo. Cante, cante de todo o coração. Olá, que alegria termos você aqui recebendo mais uma das palavras de nossa comunidade através do nosso canal no YouTube. Eu tenho certeza que você foi abençoado poderosamente, porque o próprio Jesus disse na sua palavra em João capítulo 8, verso 32, e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, mais essa porção da Bíblia que entrou no teu coração trouxe libertação, alegria, restauração, cura. Uau! E nós, como família Céu na Terra, estamos muito felizes em podermos participar disso. Nós queremos te dar a oportunidade de nos conhecer um pouco melhor e também que nós possamos te conhecer, que este caminho, essa ferramenta virtual, seja uma oportunidade de nós estreitarmos o relacionamento. Aqui no rodapé estará um número de WhatsApp no qual você pode entrar em contato conosco, deixar o teu nome, o nome de algum familiar ou amigo para um pedido de oração e para que nós possamos também entrar em contato com você. Que Deus te abençoe grandemente. Não perca, porque constantemente nós estamos colocando palavras aqui para abençoar a sua vida. Não esqueça, curta essa mensagem, se inscreva no nosso canal e compartilhe com alguém para que você possa abençoar outras vidas. Deus te abençoe, um forte abraço e fique na paz.